Olá, meus amigos, bem-vindo aí ao estudo da lição. Olha, estou muito feliz em agora estar comentando também a lição de adultos, tá certo? Que até na verdade é a lição de escola sabatina. E assim, por que eu resolvi gravar também a lição de escola sabatina de adultos? Porque eu gosto desse tema, desse trimestre, e eu estou com muita vontade de comentar. E eu fui até atrás da minha lição, a antiga, que foi em 2007 que falou desse assunto. E aí eu já quero compartilhar uma curiosidade com vocês. A lição de 2007 para a lição atual, elas são iguais. A capa mudou, mas o autor e os capítulos são iguais. Então, se você tiver de 2007, você acompanha, não precisa nem comprar. Se você já comprou, você pode estar olhando aí alguma coisa que você vê, mas pelo que eu comparei é igualzinha, tá certo? Então, na época eu adquiria de professor e aqui também é de professor. Eu vou até olhar para ver se o comentário de professor é um pouquinho diferente, mas a lição é a mesma, até as semanas vão ser iguais, tá certo? Por exemplo, essa semana agora é o crisol do pastor. E aí o que eu quero destacar para vocês inicialmente é que tem os versos para você ler na semana, tá certo? A ênfase para começar aí é o Salmo do pastor. Então é o Salmo 23, precisa estar lendo, e o Romanos 12, de 18 a 21, que fala sobre o quê? Fala sobre o aspecto da gente não pagar o mal com o mal, tá certo? Pagar o mal com o bem. Então é essa conotação. E o Salmo 23, o verso 3, que é o nosso verso para memorizar. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E falando um pouco sobre a temática aí, provados pelo fogo, que até a outra era o fogo do Orives, então mudou só o nome, né, da capa, mas vai falar sobre os sofrimentos. Então a lição desse trimestre, ela inicia essa jornada falando, né, sobre o significado do sofrimento, do mal, da morte. E assim, a psicologia, a ciência estuda essa questão também do sofrimento, mas a Bíblia explica a origem, e no qual mostra que não foi Deus que começou o mal, o sofrimento. Ele não é responsável por isso, né? Então aí é bem interessante estudar por esse motivo também. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre esse aspecto. E o Salmo 23 é um dos melhores lugares para começar, porque ele fala sobre o caminho, né? Sobre o bom pastor, que ele é atencioso e amoroso, e como ele cuida de nós. E aí vem o aspecto, né? Será que a gente conhece o pastor? Será que realmente a gente entende as lições que o pastor quer nos trazer? Porque ele traz até aí a história da Sofia, onde ela descobre que no seu ambiente de trabalho, um colega ali por inveja começa a falar mal dela, e ela fica meio chateada e resolve ler a Bíblia. Quando ela vai ler ali no Salmo 23, ela percebe que o pastor, ele guia suas ovelhas pelo caminho da justiça, mas também esse caminho de justiça, ele passa pelo vale de sombra da morte. Olha que curioso. É um caminho de justiça, ele vai pelo vale verdejantes, mas também passa por caminhos difíceis, que é a sombra da morte. Então você percebe que o pastor, ele está conosco nos momentos bons e nos ruins. A lição até faz uma pergunta: onde foi que você aprendeu mais lições de sua vida? Nos momentos bons ou nos ruins? Eu costumo dizer que a gente aprende mais pela dor. As lições que mais marcam a nossa vida são as lições aprendidas pelo quê? Pela dor. E há 3 destaques principais aí essa semana. Primeiro, é muito importante entender que nossa vida é uma jornada que há diferentes voltas. Então, assim, às vezes a gente vai por um caminho e não sabe, né, o que vai acontecer. Deixa Deus guiar. Segundo, é fundamental lembrar que as curvas desse caminho não estão ali por acaso. Deus é nosso guia e pastor e pode permitir que atravessemos o vale de sofrimento. Então, assim, se está passando por um momento difícil, Deus tem um propósito para isso. Confie no bom pastor, que ele sabe por que você está passando por isso. Terceiro, não há como sobreviver aos crisóis da vida se não confiarmos em nosso pastor
para nos conduzir através deles. Então, assim, confia no pastor. A gente vai passar pelo sofrimento, sobreviver a ele, se você deixar o pastor te guiar. Então, meus queridos, a introdução dessa lição é: confie no pastor, vamos aprender dele e essa semana aprender bastante aí com o Salmo 23. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por essa introdução da lição, por começar um novo trimestre. Abençoe nossos amigos para que eles permaneçam conosco aqui no canal e possamos aprender juntos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus amigos, não se esqueçam de compartilhar, curtir, comentar, para que assim essa mensagem chegue a outras pessoas também, tá bom? Um abraço, queridos. Tchau, tchau.